vários acontecimentos fundamentais para a história, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas a história da República no Brasil, se deram aqui no prédio do Catete. Logo, mais importante de todos e decisivo para a história da República foi a morte de Vargas. Esse prédio que nós estamos aqui hoje, o Catete, na verdade ele surge por obra do Clemente Pereira, um grande cafeicultor, um grande senhor de escravos, como sua moradia no Rio de Janeiro. Na proclamação da República, a sede da República teve em vários pontos e depois, logo em seguida, ela vai ser instalada aqui. Ela continua montada no café, na monocultura e na tradição cafeicultora. Esse prédio talvez seja um símbolo muito marcante da continuidade entre monocultura, café e a política no Brasil. Vargas tinha sido deposto em 45 e as forças que representaram a sua deposição, principalmente a UDN, a União Democrática Nacional, que reunia liberais e representavam todos os setores contrários, por exemplo, à intervenção do Estado na economia, contrários a uma política desenvolvimentista, achavam que tinham grandes chances de eleger um presidente e implantar o seu projeto político. Mas isso não aconteceu. Houve uma desilusão muito grande desses setores liberais em implantar o seu projeto político. Esse é o ponto de ruptura, talvez expresso na campanha violenta de Carlos Lacerda contra Vargas. A fala de Carlos Lacerda dizendo que Getúlio não deveria concorrer, se concorresse não deveria ser eleito, se eleito não deveria ganhar, se ganhasse não deveria tomar posse, e se tomasse posse deveria ser deposto, marcava o clima de violência política que talvez, somente nos dias de hoje, tenha um paralelo na história política brasileira. A oposição contra Vargas, nesse momento, ela se caracteriza, como sempre na história do Brasil, pelas acusações de corrupção. Toda vez que se tenta deslegitimar um governo no Brasil, o motivo para a deslegitimação é sempre a corrupção. Esse é o elemento central em todas as acusações, desde a República Velha até os nossos dias. A ideia central de buscar elementos políticos e discutir esses elementos políticos não é trazido à baila. A oposição mais forte, mais intensa e que tinha um amplo domínio dos meios de comunicação à época, denunciavam o segundo governo do Vargas como uma expressão mar de lama. E houve, sim, várias tentativas de impeachment, de renúncia do Vargas, que a todas
ele sempre se esquivou, ele sempre não concordou com isso daí e sempre foi para o enfrentamento. Talvez, enquanto uma possibilidade interpretativa, porque ele tinha um apoio popular. Meus amigos, nós partimos para o que parecia ser uma cruzada pela liberdade de imprensa e acabou sendo uma cruzada pela libertação nacional. É através da corrupção da imprensa, é através da intimidação da imprensa que se acaba por corromper e intimidar a própria opinião do povo. Carlos Lacerda foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais brilhantes jornalistas, escritores e políticos brasileiros. Ele surge na esquerda, como um quadro de esquerda, e aos poucos, durante o início dos anos 40, ele vai indo para a direita e acaba se transformando num dos mais importantes líderes da direita brasileira. E talvez a principal liderança de oposição a Vargas, eu diria uma oposição enfática, contundente, não dando trégua ao Vargas, né? Então, todo dia, né, notícias bombásticas, né, denunciando a corrupção do governo, os conchavos, os acordos, né, o clientelismo que era atribuído ao Vargas. E, num certo sentido, isso daí foi minando. Essa medida, né, de você elevar até 100% o salário mínimo, sem dúvida alguma desagradou, né, uma parte considerável, né, do campo político, partidário, né, que chamavam Vargas de populista, de paternalista, e que isso daí levaria o país ao caos, à subida da inflação. Nesse sentido, as forças políticas de oposição, né, fazem manifestações muito fortes e pressionam o governo de Getúlio Vargas, que acaba sendo obrigado a demitir Jango do Ministério do Trabalho, né? O governo se sente, nesse momento, profundamente sitiado pelas forças de oposição. E isso dá origem, então, a uma verdadeira rebelião, porque a aeronáutica não se atém às regras jurídicas que deveria e cria uma comissão de inquérito inteiramente autônoma e a arrepio da lei, a chamada República do Galeão, para levantar os culpados e praticamente se declara em rebelião em relação ao governo.
Esse é um verdadeiro ultimato que é dado ao presidente. É um afastamento onde não haveria volta. É nessas circunstâncias que ele começa a pensar no suicídio. Mesmo a população estava muito envenenada pelo papel da mídia e pela ideia de mar de lama que a tribuna da imprensa batia constantemente contra o governo, né? É nesse ponto que ele tem claro que não vai aceitar a humilhação e coloca a questão de que só sairia morto desse prédio, que daqui ele não sairia humilhado. A atuação do vice-presidente Café Filho, do qual ele esperava lealdade, porque se o vice-presidente se mostrasse leal e que não estaria disposto a assumir a presidência, isso daria um fôlego a ele. Mas quando o vice-presidente, parece que isso é uma sina, se mostra disponível a assumir a presidência, fica claro que o golpe está pronto para ser dado. Esse é o momento final, né, de preparação do golpe. Então a decisão política do Vargas foi levar até o fim mesmo, no sentido trágico dele cometer o suicídio num ato de bravura, num ato heróico, num ato de sacrifício pessoal. E a Carta Testamento, até hoje, ela é um documento histórico. Em primeiro lugar, ela devolvia a acusação aos seus inimigos, aos inimigos dele. Mostrava que aqueles que o acusavam eram, acima de tudo, antipatriotas. Eram aqueles que queriam vender o Brasil. Eram aqueles que não tinham interesses no Brasil. E, em segundo lugar, era aquele que era o elemento da honra pessoal, aquilo que ele colocava a sua vida acima de todas as acusações. Ele oferecia sua vida em sacrifício pela sua honra. A notícia da morte de Getúlio caiu como uma bomba na sociedade brasileira. Aquele povo que tinha ficado em dúvida se levantou violentamente. A tribuna da imprensa foi demolida, empastelada pela população. Lacerda e outros dos seus inimigos tiveram que procurar refúgio em embaixadas estrangeiras. A população se revoltou e se reuniu aqui em frente, clamando para ver o corpo de Getúlio. E o seu funeral foi grandioso, foi o maior funeral público da história do Brasil até então. Ele mudou a história com a sua morte. A morte dele mudava a história do Brasil. Uma liderança como Vargas, esse apelo, essa interpelação popular que ele tinha, ela talvez até hoje, ela tenha ainda essa lacuna não preenchida. O Catete é, nesse sentido, um lugar de memória nobre da República Brasileira, do povo brasileiro.